Fala, gente. Fala, gente, tudo bem? Seguindo a premissa e o compromisso que eu tenho com alguns dos meus seguidores nas redes sociais, que me pedem para gravar vídeos falando dos livros que eu leio. Eu leio vários ao mesmo tempo, então às vezes eu demoro para terminar os livros que eu comecei a ler, porque eu vou trocando um pelo outro. Mas hoje, pela manhã, eu terminei de ler. Faltava um capítulo, eu terminei de ler esse daqui, que é o Nossa Cultura, ou O que Restou Dela. O título do vídeo é um pouco diferente. Não preciso dizer que o livro, para mim, foi muito importante, tendo em vista o número de marcações que eu fiz aqui. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar sobre comportamento social, sobre sociedade, sobre política, sobre cultura, sobre arte, sobre um monte de coisa. Então, tem um livro que chama Humilhados, que eu li há alguns anos atrás, talvez 2015, em que se fala sobre humilhação na internet, um livro muito bacana. Naquele livro que fala sobre humilhação na internet, aconteceu uma coisa muito interessante. Num dos capítulos, o autor entrevista um psiquiatra que faz parte de um hospital, que trabalha no hospital ou numa enfermaria de um presídio, e ele fala, por exemplo, sobre os prisioneiros mais agressivos. Ele cita que os prisioneiros mais agressivos são aqueles que... mais agressivos quando estavam soltos e também dentro da prisão. Ele fala que são aqueles que foram os mais humilhados ao longo da vida. E essa história me marcou muito porque eu estava me preparando para iniciar o meu mestrado e eu queria saber um pouquinho sobre a questão da biografia das pacientes com alopecia androgenética, a alopecia fibrosante frontal, e ela me marcou. Daquele livro foi algo que me marcou demais, o fato de que a história que a gente tem na nossa vida, ela vai trazer algum impacto no nosso presente e talvez no nosso futuro. E aqui o Dalrymple tem 26 ensaios onde ele fala sobre histórias. Ele é um excelente contador de história. Ele trabalha do ponto de vista literário de uma maneira muito clara sobre assuntos os mais variados possíveis. Ele usa algumas ferramentas que são ferramentas de apoio para que você possa compreender cada um dos ensaios de uma maneira bastante clara. Então, a primeira parte do livro é sobre artes e letras, e a segunda parte do livro é sobre sociedade política. E por que eu citei esse psiquiatra do livro Humilhados? Porque o Dalrymple, na verdade, ele é Theodore Dalrymple, que é o autor, é o pseudônimo de Anthony Daniels, que é esse cara aqui, né? E é um cara que hoje, ele nasceu em 49, então ele deve estar, sei lá, esperando os seus... que difícil de fazer conta. Quase 70 anos, né? Ou para chegar aos seus 70 anos. E ele teve a oportunidade, como psiquiatra e como médico, de visitar muitos países da África, da América, da Ásia, conviver com determinadas culturas, mas ele trabalhou em hospitais e presídios nesses países, contribuindo de uma forma muito grande para a melhora das pessoas, mas também fazendo uma análise muito crítica daquilo que a nossa sociedade tem de melhor e aquilo que a sociedade tem de pior. E quando ele fala em o que restou da nossa cultura, ele fala sobre a desconstrução da nossa cultura, o quanto que a qualidade da nossa cultura, o quanto que a qualidade a capacidade intelectual das pessoas vem sendo corrompida por uma massificação de ferramentas que nos emburrecem e que nos fazem acreditar que aquilo que não tem qualidade,
o feio, ou qualquer outra coisa que é de pouco valor, tem muito valor. Na música, por exemplo, as músicas de bailes funks, ou o hip hop de alguns países, ele cita aqui hip hops até de países como a França, sempre falando sobre violência contra a mulher, sempre falando de drogas, sempre falando de violência de fato, criminalidade, exaltando isso como se isso fosse algo fora do normal. E, na verdade, é algo que corrompe a nossa sociedade. Ele fala de corrupção, ele embasa muitos textos, em especial da parte de arte, em literatura, como, por exemplo, ele fala porque Shakespeare é universal. Ele fala sobre, por exemplo, porque o livro O Amante de Lady Chatterley, eu acho que é isso, ele é um livro péssimo, e ele explica por quê. Porque se faz uma tentativa pelo autor de criar dentro da literatura um nível de pornografia que baixa, de um nível baixo, que poderia ser muito mais refinado e elegante, a questão da sexualidade, do que o livro traz. Ele fala sobre uma imaginação distópica do nosso mundo, ele fala sobre como, por exemplo, a moda tem sido corrompida por peças cada vez mais... A moda de passarela, em especial, né? Mais estranhas, esquisitas, feias. A criatividade hoje ela foi parada em algo que é feito sempre para chocar e não para construir e edificar. É para chocar, é para criar impacto, é para gerar burburinho, é para que as pessoas falem, e não para reforçar aquilo que a nossa sociedade tem de mais valor. Então, o livro, ele é muito interessante, né? O que ele fala do Amante de Lady Chatterley, o capítulo é O que há de errado com nádegas reluzentes, porque o autor ele usa nádegas reluzentes em um dos trechos em que ele descreve no livro. Mas assim, ele tem muita coisa bacana, ele fala de Havana, o que foi Havana no passado, o que é Havana nos dias atuais. Ele fala da conveniência da corrupção, por isso que o porquê que a corrupção se perpetua. Ele fala sobre essa coisa de sexo estar em pauta o tempo inteiro, assim como da legalização de drogas. E ele tem um perfil de ser até mesmo um advogado do diabo do seu próprio argumento. Ele faz a tese, ele faz antítese também do argumento que ele traz, o que torna o livro muito mais legal, porque você consegue, em cada um dos capítulos, enxergar dois posicionamentos, não um posicionamento só. Posicionamento, isso aqui seria positivo por isso, mas o negativo ele se sobrepõe. Ou isso aqui seria ruim, mas de alguma forma isso reverbera de forma positiva, de alguma maneira. Então, dessa forma, ele vai de uma maneira absolutamente muito inteligente, construindo os argumentos e fazendo com que esses argumentos sejam cada vez mais fortalecidos e intrigando e fazendo o leitor refletir. É longo, é um livro com 377 páginas, são mais, mas a partir da 377 são só referências bibliográficas, mas cada capítulo é uma porrada, cada capítulo é um soco na cara. Ele fala, nós estamos num tema muito atual agora, que é sobre a questão do Islã. Ele tem um capítulo aqui, o antepenúltimo capítulo é sobre o Islã. Ele fala sobre a previsibilidade dos distúrbios raciais. Ele fala sobre a morte da infância e como nós estamos reduzindo a infância a um período curtíssimo, sendo que o ideal seria que a infância tivesse uma leveza e uma longevidade muito grande. Então,
Esse é o primeiro livro que eu li dele. Eu tinha comprado 2 antes e não tinha lido. Eu sou comprador compulsivo de livros, porque eu curto, eu compro porque eu quero ler, então tem que estar na minha prateleira para ler. Os 2 que eu tenho comprados depois que eu li esse chegou, sei lá, 2 semanas, li. Os 2 que eu tenho comprados estão na fila e eu quero ler pelo menos os outros 4 livros que eu comprei. Eu comprei mais 2 recentemente, do Dalrymple, porque, cara, assim, você sai com uma sensação de que você entendeu melhor o mundo, como eu nunca senti lendo livros. Às vezes, na verdade, já senti. Jordan Peterson me faz isso também, no 12 Regras para a Vida e no Além da Ordem. Mas são coisas diferentes. Assim como A Loucura das Massas, do Douglas Murray, é outro livro que vale muito a pena ler, porque ele também trabalha essa questão de como a sociedade vem criando mecanismos para se dividir, através, inclusive, de um fomento da própria mídia e da política. Esse livro do Douglas Murray é absurdo, A Loucura das Massas. E esse do Dalrymple que eu trouxe para vocês hoje é um livro que, pô, não tem nem o que falar. Adorei, curti. Se a luz de casa voltar, porque está sem luz desde ontem, às 4 da tarde, são 11 horas, o temporal caiu aqui em São Paulo. Se a luz voltar, eu vou começar mais um do Dalrymple hoje e depois eu trago mais informações para vocês, ok? Eu tenho um livro do Neil Gaiman para trazer para vocês, que eu acho que é bem legal. É um livrinho bem pequenininho. Eu vou gravar esse vídeo logo em breve para poder manter aí um ritmo de postagem sobre livros. Grande abraço e a gente se fala.